Vamos nessa, galera! Pra KTO, onde a diversão acontece, o papo agora é Série C, a terceira divisão do futebol do Brasil, porque teve jogo pelo Grupo B nesse domingo. Pena que terminou empatado e sem gols. Botafogo da Paraíba 0, Voltaço, Volta Redonda também 0. Complemento desta segunda rodada neste Grupo B acontece nesta segunda-feira no ABC Paulista entre São Bernardo e Remo. A partir de agora, tudo sobre esta fase decisiva nesse grupo aqui, certo? Que tem esses 4 times, que tem Botafogo, que tem Volta Redonda, que tem São Bernardo, que tem Remo. Lembrando, estamos na segunda rodada. São 6 rodadas no total. No final das 6 rodadas, os 2 primeiros desse grupo sobem para a Série B da próxima temporada. Tá bom? Vamos nessa então, atualizando a classificação que coloca o Volta Redonda como líder com 4 pontos. O Remo, que joga nesta segunda-feira, tem 3. Botafogo, empatou em 0 com Volta Redonda, tem 1 pontinho. Na lanterna, o São Bernardo, que joga nesta segunda-feira com 0. O que pode alterar na rodada é o Volta Redonda perder a liderança para o Remo. Volta Redonda ou Remo? Um dos dois vai terminar a rodada como líder. Se der vitória do São Bernardo, que joga em casa, 8 da noite dessa segunda-feira, se der vitória do São Bernardo ou empate entre Remo e São Bernardo, o Volta termina a rodada na primeira posição. Por quê? Se der vitória do São Bernardo vai a 3 pontos. Volta já tem 4. Se der empate, o Remo vai a 4 pontos, só que vai ter saldo 1 contra saldo 2 do Volta Redonda. Então, com o empate, o Volta segue como líder. Só pode mudar o líder aqui se o Remo vencer o São Bernardo. Vitória do Remo. O Remo de 3 vai a 6, ultrapassa o Volta Redonda e termina a rodada na primeira posição. Sempre é bom lembrar, são 6 rodadas. Sempre falo, beleza, é importante, é legal. Para o seu time, digamos, ser campeão na Série C é legal. Mas o mais importante nesse momento é subir, velho. No ano que vem jogar a Série B. Os 2 primeiros sobem. Neste momento estão na zona de classificação Volta Redonda e Remo. Ok? Um fato importante aqui. Para o São Bernardo terminar a rodada no G2, na zona de acesso para a Série B do ano que vem, tem que vencer o jogo em casa por 2 gols de diferença. Porque se vencer por 1, por exemplo, São Bernardo 1-0. São Bernardo vai a 3 pontos, uma vitória, saldo menos 1. O Remo perde o jogo, 3 pontos, uma vitória, saldo 0. Então o Remo permanece na segunda posição. Então, se o Remo vencer, o Remo termina a rodada como líder. Se o Remo empatar ou perder por 1 gol de diferença, fica na segunda posição, portanto na zona de acesso. E se o Remo for derrotado pelo São Bernardo por 2 ou mais gols de diferença, o São Bernardo assume a posição do Remo e fica na segunda posição, portanto, se coloca na zona de classificação. Então esta é a situação para o jogo dessa segunda-feira, 8 da noite, no ABC Paulista, entre São Bernardo e Remo. Vitória do Remo, Remo líder. Empate ou vitória do São Bernardo por 1 gol de diferença, o Remo segue na segunda posição. Vitória do São Bernardo por 2 ou mais gols de diferença, aí o São Bernardo é quem vai ficar com a segunda posição e, consequentemente, entrar na zona de acesso para a Série B da próxima temporada. São Bernardo e Remo, nessa segunda-feira. Aí a terceira rodada começa no sábado, dia 14, nesse Grupo B. presta atenção no serviço. 5h30 da tarde, 17h30, 5h30 da tarde, no ABC Paulista, São Bernardo e Botafogo. No domingo, 6h30 da noite, em Belém do Pará, Remo e Volta Redonda são os jogos que vão fechar a terceira rodada neste quadrangular decisivo do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Vou falar um pouco agora de Botafogo 0, Volta Redonda também 0, pessoal. 0-0, né? Um jogo que teve algumas emoções, tanto do lado do Botafogo quanto do lado do Volta Redonda. Os dois poderiam ter saído até com vitória. Lembrando que o Botafogo havia perdido o seu último jogo, na abertura do grupo, perdeu para o Volta Redonda. Volta que é o líder da competição, o Botafogo perdeu para o Volta Redonda.
são 2 derrotas do Botafogo em 10 jogos, nos últimos 10 jogos, computando aí as partidas da fase classificatória também do quadrangular decisivo. São 2 derrotas em 10 jogos, ou 3 derrotas em 21 rodadas, se você quiser também. O problema é o seguinte, pessoal, é que nesta fase da competição, mais importante é vencer os jogos. É claro que empatar é melhor que perder, isso é uma obviedade, né? Só que é o seguinte, ó, o Botafogo empatou, tem 1 ponto na tabela em 2 jogos. Tem que tentar vencer a partida, porque são apenas 6 rodadas, é tiro curto, tem que começar a vencer o Botafogo se quiser realmente sonhar aí com acesso. O Volta vinha de 2 vitórias seguidas, empatou agora fora de casa com a equipe do Botafogo. Eu falei que o Botafogo perdeu para o Volta Redonda na primeira rodada, eu enlouqueci, né? Perdeu para o Remo na primeira rodada. Tô ficando louco. Foi o Remo que venceu o Botafogo. Eu falei o Volta Redonda, né, pessoal? Foi o Remo. O Remo que venceu o Botafogo. O Volta Redonda vinha de 2 vitórias seguidas. Figueirense e também São Bernardo. E agora o Volta Redonda acabou empatando. A campanha do Volta Redonda em geral é boa, porque tem apenas 3 derrotas nas últimas 13 rodadas. E como o Volta Redonda chegou agora a 4 pontos na tabela, consequentemente, tá liderando a competição, venceu o São Bernardo na primeira rodada, o Remo venceu o Botafogo, agora coloquei as melancias da carroça, né, pessoal? Então o Volta tem a vitória sobre o São Bernardo e o empate com o Botafogo agora, consequentemente 4 pontos na tabela, a equipe do Volta Redonda. Nessa segunda-feira tem São Bernardo e Remo. Na primeira fase, pessoal, as 2 equipes se enfrentaram na 8ª rodada, foi em Belém do Pará. O São Bernardo venceu por 1-0, gol marcado pelo Luiz Felipe. E agora, portanto, teremos aí esse segundo duelo na fase decisiva do quadrangular decisivo. São Bernardo perdeu o último jogo para o Volta Redonda. Tem 3 derrotas do São Bernardo nas últimas 10 rodadas, computando a fase classificatória e agora também o quadrangular decisivo. E tem apenas 5 vitórias nas últimas 12 rodadas, o São Bernardo. Já o Remo venceu o último jogo, o Remo bateu o Botafogo, em casa, fez tema de casa, bateu o Botafogo, não perde a 3 jogos, o Remo tem 1 vitória e 2 empates na sequência, portanto aí, duelo dessa segunda-feira entre São Bernardo e Remo, lembrando, na fase classificatória, em Belém, o São Bernardo venceu por 1-0. Isso aí, fui, tchau.